Olá, estamos aqui para mais uma conversação trabalhista. Hoje nós temos um tema, novamente, um tema recorrente, um tema importante de conciliação entre empresário e empregado, né? Patrão e funcionário, que gira em torno de toda uma gestão. E hoje o Guilherme vai falar sobre o nosso convidado. Contigo, Guilherme. É isso mesmo aí, doutora Sabrina. Hoje a gente tem a honra de receber aqui um grande amigo meu aqui, quase um irmão mesmo, o Lucas Galli, acadêmico de administração. Ele faz toda essa gestão, caso você precise, os contatos dele vai estar aqui embaixo para você procurar. Ele vai falar mais um pouco como a gente pode conciliar o empregado e o empresário. Tá com você, Lucas? Agradeço o convite, Sabrina, Guilherme. Hoje eu sou dono, né? Eu sou proprietário da Anasta Partners, que é uma desenvolvedora de negócios que visa exatamente fazer o quê? Entender as empresas, entender os clientes, entender os colaboradores de cada um dos pontos que a gente trabalha nos negócios e fazer essa conjunção, né, entendendo as demandas, entendendo as necessidades, observando fluxos, observando processos, observando gestão e estratégia para que tenha o quê? Crescimento para as empresas. Então, quando a gente faz esse trabalho de desenvolvimento de negócios, a gente entende, dentro em conjunto, né, conversando com os empresários, que empresas como um todo são grandes organismos que trabalham com diferentes áreas, mas que em geral são feitos de pessoas. Então, não adianta, muitas das vezes, pensar um planejamento estratégico, a gente está em janeiro agora, um momento de fazer muito isso para as empresas, ou que não fizeram ainda em dezembro, não adianta você pensar uma meta, por exemplo, financeira, uma meta apenas visando faturamento, visando um controle de margem, entender um modelo de negócio com alguns ajustes, pontos estratégicos, se a gente também não pensa no principal motor, no caso, de tudo isso acontecendo no negócio, principalmente quando a gente fala de prestadores de serviço, de empresas que dependem tanto do capital intelectual do colaborador, quanto também da força, né, para fazer o trabalho, seja cuidar de uma máquina, seja pensar, fazer todos os trabalhos que um ser humano, no caso capacitado, executa. Então, se você não faz um planejamento, você não cuida da empresa, visando esse ativo muito importante, que são as pessoas, você não consegue ter, de fato, um resultado interessante para o seu negócio. Então, hoje, por convite dos meninos, né, no caso do menino e da menina, eu vim trazer essa informação de que é possível, por meio de processos, por meio de gestão e por meio de estratégia, você, enquanto empresário, conduzir melhor a sua empresa, ter resultado, ter crescimento, agregar valor para o seu negócio e, consequentemente, gerar um bom local de trabalho, gerar um local que é interessante para o colaborador estar participando, um local que o colaborador, além de ser remunerado, né, pelo trabalho que é feito, com clareza, mas que ele também tenha interesse de se manter naquele local, um interesse no sentido de que ele tem possibilidade de crescimento, um local que ele vê que tem valorização pelo trabalho, que ele não é meramente um prestador de serviço, no sentido de ser um homem-hora, né? Basicamente, que ele é remunerado pelo trabalho que ele faz. Então, quando a gente faz esse trabalho de planejamento de time, planejamento de cargos, salários e carreiras, nós entendemos sempre que o ser humano ele é motivado por fatores externos, assim como qualquer ser vivo, ele é motivado a fatores externos. No caso, o ser humano especificamente, ele é um animal muito complexo, porque temos muitas facetas, né? Nossa personalidade demonstra tudo isso. Então, quando a gente vai entender o ser humano, a gente tem que entender a partir de múltiplas variáveis, e quando a gente pensa isso em recursos humanos para empresas, a gente também tem que pontuar isso. Não adianta, por exemplo, eu colocar muito capital na mão do meu colaborador, dar muito aumento, dar muita valorização financeira apenas, se eu também não dou uma valorização moral, se eu não mostro para ele que eu me preocupo enquanto empresa com aquele colaborador, se eu não mostro que ele está tendo um bom desempenho, consequentemente está avançando na empresa, que ele tem reconhecimento. Então, o ser humano, como eu já havia me dito anteriormente, ele é motivado por muitas coisas, e essas muitas coisas têm que ser sempre abarcadas. Não adianta, se um profissional está tendo um bom desempenho, está tendo uma boa performance, ele não vai conseguir ter um reconhecimento, às vezes, se ele só tem um bom salário. Então, exige muito o quê? O entendimento de eu consigo dar um bom resultado financeiro para o meu colaborador, pelo desempenho que ele está tendo no trabalho, assim como
eu também estou motivando ele por cargo de liderança, colocando ele para treinar pessoas, colocando ele para liderar times. Na teoria da administração, a gente entende, conforme foi passando o tempo, conforme foi pensando, muda a própria forma de pensar a administração, cuidar de pessoas, fazer gestão de recursos, que anteriormente o ser humano ele era entendido como se fosse uma ferramenta, como se fosse uma engrenagem. Era algo que poderia ser substituído, era algo que não deveria nem pensar, né? O próprio pensamento fordista, ele é muito baseado nisso. No pensamento fordista, o ser humano ele é visto como uma máquina, tem até metáfora da máquina quando a gente estuda isso dentro da universidade. Então, você entende em aquele momento que o ser humano ele era apenas uma máquina para girar um todo. E a gente entendeu, o ser humano, a história, todo o pensamento, quando a gente está falando sobre gestão, que isso não fez sentido, tanto que foi um modelo que foi ultrapassado. Hoje a gente trabalha com a ideia da teoria que o ser humano ele é um ser complexo, e por ser um ser complexo, ele exige diferentes fatores para ser incentivado e, consequentemente, gerar performance, gerar resultado, porque também nós temos que ser sinceros. Qual que é o objetivo de um negócio? O objetivo primordial de um negócio é gerar resultados financeiros, resultados de impacto, mas é gerar resultados. E as pessoas são a máquina motriz para isso acontecer. Então, quando a gente fala um planejamento para um negócio que vai ter resultado, para um negócio que visa crescer, a partir de 2 vieses. O viés que é muito mais da cargos, salários e carreiras, realmente pensar uma construção do colaborador enquanto pessoa técnica, pessoa executora do trabalho, assim como também dentro do negócio onde ele está, e também a função de metas, né? A função de bônus, a função de bonificação. Falando primeiro dessa primeira, que é de cargos, salários e carreiras, é como que uma empresa se organiza para ter, de fato, uma organização de recursos humanos que permite com que o colaborador entenda onde que ele está, no nível de conhecimento que ele tem hoje, no nível de aptidão que ele tem para certas atividades, e a partir disso, qual caminho ele deve trilhar para ele alcançar uma promoção, ele alcançar um salário maior, consequentemente, uma posição de liderança, uma posição mais efetiva dentro do negócio. Então, entender essa trilha, como é feita essa trilha, é muito importante, tanto para o empresário, para o dono do negócio estar impactando, né, executando no dia a dia, quanto para o próprio colaborador, porque, em geral, existe ainda muito esse resquício do pensamento anterior de que tem que ser não transparente as situações, que o colaborador ele não tem que ter informações sobre como deve ser, por exemplo, o processo que ele vai passar de avaliação. É uma surpresa, o cara chega e é uma surpresa como é que vai ser aquele processo avaliativo, a parte de feedback, né, que inclusive existem muitas derivações para essa palavra aí, na linguagem popular para falar que é algo ruim. Então, acaba que esse entendimento, alinhamento de interesses, ele deve existir. O empresário, então, ele tem que fazer o quê? Estipular uma rotina de feedback, estipular uma rotina de avaliação, de forma com que seja claro para o colaborador como que ele vai ser avaliado, a partir de quais vieses faz sentido ele trabalhar, a partir de quais pontos ele tem que mostrar resultado e, consequentemente, ele vai estar correndo atrás daquilo, se ele, claro, quiser ser reconhecido como tal. E isso é muito interessante também na visão do empregador, porque existem metodologias para fazer esses feedbacks e essas avaliações. Metodologias quantitativas, qualitativas, tem mistas, né, que misturam tanto o qualitativo da análise, porque uma análise como um todo, quando a gente está falando do ser humano, é qualitativo, mas também existem metodologias quantitativas de você dar notas para o colaborador conforme diferentes critérios, diferentes classificações, assim como ele também dá notas para ele mesmo, fazer um cruzamento dessas notas e uma conversa franca. Colaborador, você está indo muito bem no seu desempenho técnico, parabéns, continua dessa forma. Como é que eu, enquanto empresa, posso colaborar com o seu desenvolvimento? O que está precisando? Você está precisando de uma pessoa para te auxiliar nesse trabalho que você está fazendo? Ou, às vezes, você está precisando de uma capacitação específica? Como que a gente pode tornar o seu desempenho melhor a partir da nossa visualização de transformação da pessoa trabalhadora? Então, faz muito sentido pensar essa visualização de cargos, salários e carreiras de uma forma mais transparente. Em geral, não é transparente, né? Você nunca, às vezes, tem uma clareza se você vai ser promovido ou não. É muito aquela lógica, né, do senso comum, inclusive, do puxa-saquismo para o chefe, ou de, enfim, de uma pessoa que está desempenhando bem, mas ela não está sendo valorizada e gera, consequentemente, uma situação ruim, né? Ela não fica receosa, às vezes, poxa, estou trabalhando aqui, me desempenhando, trabalhando mesmo, fazendo muito mais do que eu deveria, e eu não estou sendo reconhecido. Então, metodologias para isso, na visão da gestão, possibilita
diminuir um pouco essa situação de impessoalidade, né, de pessoalidade, na verdade, tornar mais impessoal e, consequentemente, tornar mais meritocrático, porque se as mesmas pessoas são avaliadas a partir dos mesmos critérios, dentro da função que cada uma exerce, claro, entendendo que é uma construção, uma avaliação trimestral, por exemplo, a gente vai iniciar em março, a primeira agora do ano, faz aquela avaliação, o colaborador sabe no que ele não está indo tão bem, ele sabe no que ele está indo bem, no que ele precisa melhorar, tem um papo franco, um papo de crescimento. Na outra avaliação seguinte, do mês de junho, já vai estar sabendo, poxa, eu teria que melhorar naquele ponto, eu teria que manter bem naquele ponto. Então, consequentemente, você já vai, enquanto colaborador, sabendo mais ou menos como foi seu trimestre para aquela reunião de avaliação. E entender que a avaliação não é punição, pelo contrário, avaliar é literalmente fazer um check-up do que foi feito, né? Olhar um pouquinho para o passado e, claro, mensurar como a gente vai fazer o futuro. Então, na visão do empresário, é muito interessante fazer isso porque você tem uma noção de como é que está sendo o desempenho do seu time, quantitativamente, por um indicador, você entende se o seu time está indo bem, está performando bem, consequentemente, você vai gerar mais receita, provavelmente você vai ter um atendimento melhor, vai ter mais recorrência, seus clientes vão manter contigo, você vai conseguir vender mais. Então, partindo desse ponto que está indo bem. E se está indo mal, pelo contrário, você já tem ali na sua cara, né, na visão do empresário, o maior problema da sua empresa, que é ter um time desengajado, que é ter pessoas que às vezes não estão colaborando com a sua construção. Então, ter, na visão da gestão, metodologias, mecanismos para você cuidar desses interesses, tanto do empresário quanto do colaborador, é muito necessário, deve ser pensado, é uma situação que, enfim, hoje é muito incomum nas empresas. As empresas, em geral, vendem muito aquela ideia que ela é uma boa empresa, que ela é uma empresa humanizada, só que você pode até ser humanizado falando, fazendo alguns atos, mas na prática você não tem clareza com o seu colaborador, você não tem transparência enquanto empresa com o seu colaborador, você não tem formas de você, enquanto empresa, mostrar para ele, olha, esse é o caminho que você deve trilhar, nós valorizamos tal ponto, porque isso tudo é cultura. E quando a gente não pensa cultura pragmaticamente, para pensar o que a gente está fazendo, em geral, nós só replicamos o meio, né? A cultura popular, a consciência coletiva. E a consciência coletiva, ainda, na administração, na gestão de empresas, ela está muito vinculada àquela ideia de que as informações têm que ser sigilosas, poucas pessoas têm que ter acesso às coisas, e não é essa a realidade. Hoje a economia é muito mais integrativa, países bem desenvolvidos têm essa metodologia, os colaboradores entendem o que ele é, como ele performa, de que forma que ele performa, como é que ele pode ganhar mais dinheiro, consequentemente, com isso, né? É muito mais claro. Hoje não. É igual demissão, né? Hoje em dia, muita gente fala, nossa, eu não tinha noção que eu iria ser demitido. Isso é um erro muito grande da parte, tanto da pessoa, claro, que se ela foi demitida em geral, por justa causa, tem algum motivo, né? Mas é um problema muito grande da parte do empresário isso, porque o empresário, se ele, na cabeça do colaborador, ele foi demitido do nada, é porque não teve rodadas de feedbacks anteriores, ele não teve, na posição dele, enquanto líder, enquanto pessoa que deveria estar instruindo, essa capacidade de fazer essa construção, de explicar para o cara o motivo de, às vezes, ele está sendo desligado. Tanto que, nessa metodologia que eu falei para vocês, em situações de que o empresário faz o acompanhamento, tem a empresa, né, não só o empresário, mas a empresa faz esse acompanhamento, tem diferentes critérios, tem conversas, tem um andamento, quanto à situação do cara não está indo bem, não está performando bem, de forma contínua, em geral, quando ele vai para a próxima seguinte, né, reunião de avaliação, ele já sabe que ele vai ser desligado. Então, é um alinhamento tão interessante que acaba que casa de não ter problemas, às vezes, porque o cara sabe, poxa, eu não estou performando, a empresa sabe que eu não estou performando, eu, na minha consciência, sei que eu não estou performando, e realmente, ou há, ou não, né, o desligamento, mas se há, ele está muito mais alinhado, evita problemas. Somos seres humanos, a gente sempre tem que lembrar disso, e a gente sempre tem que lembrar que é muito difícil ter uma relação um com o outro. Então, formas dentro de gestão, de processos, de estratégia, para buscar uma melhor maneira de lidar um com o outro, é o fundamental, principalmente quando a gente fala de empresas que são instituições que visam fins. Exatamente, gente, que aula, né, que a gente acabou de ter, eu acho que ponta a ponta, ele esclareceu todos os pontos que a gente poderia ter aqui. E uma dúvida aqui, Lucas, na sua experiência, qual é a maior dor de cabeça que o empresário tem com um time de funcionários hoje em dia, que te traduz ali no momento de uma reunião, de uma avaliação que você faz com as empresas que você assessora? Em geral, a grande dor de cabeça depende do tamanho de empresa. Empresas pequeno e médio porte, a maior dor de cabeça é formar time, é a base, é literalmente formar time, contratar pessoas que sejam boas, contratar aquela pessoa e ela realmente desempenhar um bom trabalho.
Então, formar time é muito difícil. Por que que é difícil? Porque, em geral, não tem um processo seletivo muito bem definido da parte da empresa, e também porque as pessoas que são alcançadas, em geral, e vêm trabalhar, elas, em geral, trabalham em empresas, né, essas que eu estou utilizando no exemplo, que não tem muito claro o processo. Então, a pessoa chega para fazer uma prestadora de serviço. Por exemplo, vamos supor que seja uma empresa que presta serviço para o agronegócio. Ela faz georreferenciamento, agrimensura. Ela faz serviço em fazendas. Se você contrata uma pessoa e essa pessoa vem trabalhar na sua empresa, o que ela espera enquanto uma pessoa nova que está trabalhando no local? Nossa, eu vou chegar lá e eu vou ter uma instrução do que eu preciso fazer, quais são as minhas responsabilidades, quais que são as minhas funções, quais que são as minhas atividades. Ok, esses pontos podem até ser elucidados, só que, em geral, é muito superficial todas as informações. Tudo é muito desconexo, porque, em geral, empresas de pequeno e médio porte, todo o trabalho que deveria ser um fluxo em conjunto para todo mundo ter uma noção, está na cabeça do dono do negócio. Então, está no CPF dele, não está no CNPJ. E, consequentemente, enquanto colaborador, você para e está lá, chegou, né, fingindo que eu sou colaborador, eu falo, poxa, e agora? O que eu devo fazer? Eu vou ter que ligar para o meu chefe para perguntar? Aí eu vou e ligo para ele. E na cabeça do chefe, como ele não tem um padrão, ele pensa, poxa, eu contratei esse cara e eu vou ter que fazer o trabalho para ele agora. Então, há um descasamento muito grande do alinhamento de expectativa. O chefe, em geral, o proprietário, o dono do negócio, ele espera que o colaborador seja mais proativo, seja muito melhor do que ele faz, só que também, na visão da empresa, ela não prepara a empresa para isso. Caso tivesse um onboarding, né, uma entrada do novo colaborador na empresa bem definido, ele chegar sabendo qual que é o trabalho que ele precisa fazer, com quem que ele pode recorrer quando ele tiver alguma dúvida, sabendo de fato qual que é a execução, a operação daquele negócio, muitos problemas seriam resolvidos. Quando uma pessoa é mais júnior ainda e vai trabalhar, né, com menor nível de conteúdo técnico, como estagiário, por exemplo, isso ainda é mais latente, porque acaba que se você chega num lugar que não tem pessoas para te orientar, você não tem ferramentas, sistemas, formas de você se apoiar naquele trabalho, você sozinho não vai saber girar a roda. E, consequentemente, você não vai performar. Mas aí eu falo, você não vai performar porque você não teve uma orientação da parte que deveria te auxiliar, que no caso é o negócio. Tanto que essa é uma das maiores funções do nosso trabalho de desenvolver empresas, que é o quê? Estabelecer processos para operação, estabelecer processos para a própria contratação, para que colaboradores novos cheguem e conheçam uma empresa diferente daquelas que quando a gente chegou para fazer uma prestação de serviço. Porque acaba que empresas que são muito soltas, Guilherme e Sabrina, não tem um crescimento. É muito não padronizado. Como não é padronizado, pode ser feito dentro da subjetividade de cada pessoa. E dentro da subjetividade de cada pessoa, pode ser que sejam pessoas ruins, pessoas que não tenham tanta capacidade, às vezes, de liderança, capacidade de promover um conhecimento para outra pessoa. Então, essa é a maior dor, dificuldade mesmo quando eu estou trabalhando sobre time com meus clientes. Exatamente isso, pessoal. Mais uma vez agradecer o nosso convidado aqui, passar a palavra para a doutora Sabrina, se ela tiver algum comentário, ele vai estar à disposição também, deixem aqui nos comentários qualquer tipo de dúvida. Doutora Sabrina, está contigo. Hoje o Lucas trouxe a problemática, né, e trouxe palavras-chave muito importantes, que, assim, ele estava dando uma aula para todos nós, e quando ele fala de alinhamento de expectativas, isso é muito importante, tanto para o empresário quanto para o colaborador. Chegar numa empresa e chegar cego, sem entender o operacional de como funciona, eu acho que foi uma explanação excelente. Essa questão da expectativa, né, do que está na cabeça do dono do negócio, para o empregado que chega ali, passou por um processo seletivo, não entendeu muito bem como é que funciona, gera um conflito, né? Então, ele trouxe várias soluções aqui, vários alinhamentos que podem ser feitos, né, os feedbacks mensais, semestrais, até mesmo anuais. É sempre bom terminar o ano, e no início também, né, ter aquele feedback de como é que foi, o que cresceu. Então, isso é também muito importante para o colaborador, esse incentivo faz com que realmente ele se sinta acolhido por parte da empresa. Nós só temos a agradecer a participação do Lucas, foi incrível, espero que você volte com mais temas aqui, viu? O convite já está aberto, está feito para uma próxima vez. Agradeço, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade, né? Me coloco à disposição também, que vocês precisarem de temas que envolvem trabalho, que envolvem essa relação com empresas, estamos à disposição. Um grande abraço.
Muito obrigado, pessoal. Em breve, mais um Conversação Trabalhista.